Indonésia misteriosa, um país de 17 mil ilhas, espalhadas entre dois oceanos, guarda mais segredos do que pode imaginar um viajante comum. Imagine, enquanto milhões de turistas visitam anualmente Bali e duas ou três outras ilhas populares, as milhares restantes permanecem inexploradas, ocultando antigos mistérios e tradições incríveis. Este é um estado onde, em um único território, coexistem mais de 700 línguas e dialetos, criando uma única e inigualável mosaico linguístico no mundo. E hoje vamos nos aprofundar de fatos turísticos superficiais a rituais chocantes, onde os locais desenterram seus mortos para cerimônias especiais. Algumas tribos da Indonésia preservaram tradições que têm mais de 4 mil anos. É uma janela viva para a Idade da Pedra, coexistindo paralelamente com a civilização moderna. Como pode o país muçulmano mais populoso do mundo esconder ilhas onde ainda se pratica o xamanismo e se seguem antigos cultos pagãos? Prepare-se para descobrir 15 fatos surpreendentes sobre a Indonésia que você nunca lerá em guias turísticos comuns. Mas isso é apenas o começo da nossa jornada nas profundezas dos mistérios do arquipélago. Fato número 1. Um mundo perdido entre os oceanos. Poucos percebem a verdadeira magnitude deste país enigmático. A Indonésia não é apenas um grupo de ilhas, mas um colossal arquipélago de mais de 17 mil ilhas, estendendo-se na fronteira entre dois grandes oceanos, o poderoso Índico e o misterioso Pacífico. Imagine, apenas 6 mil dessas terras são habitadas, enquanto as outras 11 mil ilhas permanecem praticamente intocadas pelo ser humano, guardando seus antigos segredos. Algumas delas nunca viram os pés de um humano, enquanto outras escondem ruínas de civilizações há muito desaparecidas, sobre as quais quase nada sabemos. Este maior estado insular do mundo se estende por 5 mil quilômetros de oeste a leste. Pense bem, isso é comparável à distância do ensolarado Lisboa até a majestosa Moscovo. Se você decidir cruzar a Indonésia de avião, precisará de mais de 7 horas de voo contínuo, e durante todo esse tempo, ilhas deste país incrível passarão sob você. Cientistas sugerem que uma parte significativa das ilhas da Indonésia ainda não foi devidamente explorada, que artefatos, que vestígios de culturas antigas podem estar escondidos em suas selvas impenetráveis e em suas profundas cavernas. A cada ano, pesquisadores descobrem novas espécies de animais e plantas desconhecidas pela ciência, enquanto os habitantes locais falam sobre encontros com seres misteriosos que não estão em nenhum guia científico. Mas talvez o maior mistério da Indonésia esteja em como um estado tão vasto e diverso conseguiu preservar sua integridade, unindo centenas de povos que falam diferentes línguas e professam diferentes religiões? Essa questão permanece sem resposta, acrescentando mais um mistério aos incontáveis enigmas deste maravilhoso arquipélago. Fato 2. A Ilha dos Deuses, à sombra do grande arquipélago. Agora, vamos nos transportar para a ilha mais famosa de toda a Indonésia, da qual praticamente todo morador do espaço pós-soviético já ouviu falar. Bali é, de fato, um canto magnético do planeta, atraindo milhões de turistas de todo o mundo com suas praias douradas, terraços de arroz esmeralda e complexos de templos misteriosos. Os habitantes locais a chamam de Ilha dos Deuses e Ilha dos Mil Templos, e não há exagero nisso. Em uma área comparável à metade da região de Moscovo, existem mais de 20 mil santuários hindus, desde pequenos altares até grandiosos complexos templários, cuja idade conta séculos. Mas você já se perguntou por que Bali se tornou um destino tão popular, ofuscando as outras 16.999 ilhas do arquipélago? A resposta reside em um fenômeno surpreendente. Apesar de a Indonésia ser predominantemente um país muçulmano, Bali preservou sua cultura hindu única, criando um microcosmo especial onde rituais e cerimônias antigas continuam a viver no mundo moderno. Todos os dias, centenas de cerimônias coloridas acontecem na ilha, enquanto os aromas de incenso se misturam com o ar salgado do mar, criando uma atmosfera inigualável que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar na Terra. Muitos viajantes que visitaram dezenas de países falam sobre a energia inexplicável deste lugar.
Bali não é apenas uma ilha, é um estado de alma, como afirmam aqueles que uma vez sentiram sua magia. Para a maioria dos russos e habitantes do espaço pós-soviético, a palavra Indonésia automaticamente se associa a Bali, embora esta ilha represente menos de 1/100º do território do país. Paradoxal, mas é um fato. Milhões de pessoas que estiveram em Bali podem afirmar com confiança que estiveram na Indonésia, sem ter a menor ideia das verdadeiras dimensões e da diversidade deste surpreendente estado. Que outros tesouros escondem as ilhas desta enigmática nação? Que segredos guardam suas antigas florestas e águas profundas? Essa pergunta permanece em aberto para aqueles poucos buscadores de aventuras que estão dispostos a sair dos roteiros turísticos. Fato 3. O Anel de Fogo, onde dançam os deuses e a terra treme. Mas não são apenas fenômenos culturais e religiosos que tornam a Indonésia um lugar único no mapa do mundo. Este país, literalmente, está sobre uma fundação de fogo, já que abriga mais de 150 vulcões ativos. Isso representa 17% de todos os vulcões em atividade do planeta, concentrados em um único estado. Os sinistros cones fumegantes se erguem acima das selvas esmeraldinas e dos campos de arroz, lembrando-nos do poder imprevisível da natureza, oculto sob a fina crosta da Terra. Os cientistas chamam essa região de parte do Anel de Fogo do Pacífico, mas para os habitantes locais, cada vulcão não é apenas um fenômeno geológico, mas a morada de deuses antigos que exigem respeito e veneração. Você sabia que foi na Indonésia que ocorreu a erupção vulcânica mais destrutiva da história moderna da humanidade? Em 1815, o vulcão Tambora, na ilha de Sumbawa, explodiu com tal força que seu estrondo foi ouvido a mais de 2.000 quilômetros de distância, e a cinza expelida na atmosfera resultou em um resfriamento global, conhecido como o Ano Sem Verão. Milhares de pessoas morreram instantaneamente, e a fome que se seguiu levou ainda mais vidas ao redor do mundo, da América à Europa e Ásia. Surpreendentemente, os indonésios desenvolveram uma relação especial com essa ameaça constante. Em vez de medo, aprenderam a viver em harmonia com os vulcões, percebendo-os como fontes de fertilidade e riqueza. A cinza vulcânica torna o solo incrivelmente fértil, permitindo colheitas de 3 a 4 safras de arroz por ano, onde em outros países mal se consegue uma. Antigos templos frequentemente eram construídos nas encostas dos vulcões para estar mais próximos das forças celestiais, e muitos rituais incluem oferendas às montanhas fumegantes. Alguns pesquisadores afirmam que a vida sob a constante ameaça de erupções formou uma mentalidade peculiar nos indonésios, a aceitação filosófica do destino e a incrível capacidade de sorrir mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Mas podemos realmente entender completamente um povo para o qual a terra tremendo e os rios de lava se tornaram parte do cotidiano? Essa pergunta permanece sem resposta, assim como um mistério. Por que as pessoas continuam a construir suas casas nas encostas de vulcões ativos, sabendo do perigo mortal que pode despertar a qualquer momento? Fato 4. A terra do Islã Suave, onde deuses antigos vivem lado a lado com Alá. Mas o mistério mais impressionante da Indonésia não reside nos vulcões ou nas florestas tropicais, e sim em um fenômeno religioso extraordinário que se formou nessas ilhas. Um país com mais de 230 milhões de habitantes, sendo o maior estado muçulmano do mundo, onde quase 90% da população professa o Islã. No entanto, o Islã indonésio é como uma rara pedra preciosa, cujas facetas refletem não apenas a luz do Alcorão, mas também o brilho das antigas crenças pagãs. Aqui, entre as exuberantes florestas tropicais e os vulcões fumegantes, nasceu uma fusão única de práticas religiosas que os antropólogos chamam de Islã sincrético. Ao contrário das rigorosas tradições do Oriente Médio, o Islã indonésio absorveu elementos do hinduísmo, do budismo e dos cultos animistas, criando algo absolutamente especial e enigmático. À sombra das mesquitas, ainda são realizados rituais de adoração aos espíritos dos ancestrais, e antes do início do Ramadã, é possível ver cerimônias de purificação em fontes sagradas, cujas raízes remontam a tempos pré-islâmicos. Como é possível que a religião monoteísta mais rigorosa do mundo
se entrelaçasse de maneira tão orgânica com os cultos e crenças locais. Alguns historiadores afirmam que a chave para esse mistério foram os missionários sufis, que trouxeram o Islã ao arquipélago no século XIII. Eles não destruíram os templos locais, nem proibiram os antigos rituais, mas gradualmente os preencheram com um novo significado. Outros pesquisadores veem a razão na percepção de mundo peculiar dos insulanos, para quem as fronteiras entre os mundos sempre foram permeáveis, e a multiplicidade de verdades era vista como um estado natural do ser. É surpreendente, mas na Indonésia moderna, imames muçulmanos podem participar de cerimônias tradicionais javanesas que invocam a chuva, enquanto inscrições do Alcorão convivem com antigos símbolos de fertilidade nas paredes das casas de aldeias. Essa surpreendente síntese religiosa criou uma sociedade onde a moderação e a tolerância são mais valorizadas do que a pureza dogmática, e o sorriso é considerado a melhor expressão da fé. Mas será que esse frágil equilíbrio conseguirá se manter na era da globalização e na disseminação de formas mais rigorosas do Islã? Essa questão preocupa tanto os pesquisadores quanto os próprios indonésios, que têm consciência da singularidade de seu patrimônio espiritual, que se encontra na interseção de antigas tradições e desafios contemporâneos. Fato 5. A melodia das línguas da Indonésia. Neste país, onde mais de 700 línguas e dialetos soam como uma sinfonia de diversidade, encontramos um fenômeno linguístico surpreendente. A língua oficial é o indonésio, Bahasa Indonésia, criado artificialmente para unir os povos dispersos do arquipélago. Essa língua, que se tornou símbolo de unidade, foi desenvolvida no início do século XX, mas sua origem artificial não diminui a profundidade e a riqueza que absorveu de muitos dialetos locais. Como é possível que em uma terra com tradições culturais e linguísticas tão únicas, muitas línguas de pequenos povos estejam ameaçadas de extinção? Cada ilha pode se orgulhar de sua própria língua, que muitas vezes não possui forma escrita e é transmitida de geração em geração, exclusivamente de forma oral. Isso cria não apenas beleza, mas também tragédia. Em um contexto de globalização e dominação de uma língua única, tais melodias podem silenciar para sempre. Na ilha de Java, por exemplo, onde vive quase metade da população do país, pode-se ouvir os idiomas javanês e sundanês, cada um cheio de suas expressões e entonações únicas. Em ilhas mais remotas, como a Nova Guiné, os habitantes falam línguas que diferem entre si até no nível de palavras e frases simples. Mas como preservar essa paleta linguística única em um cenário onde os jovens cada vez mais optam por estudar o idioma indonésio em detrimento de sua língua materna? Alguns linguistas e ativistas culturais tentam ressuscitar o interesse pelas línguas locais por meio de programas educacionais e eventos culturais. No entanto, a questão permanece em aberto. É possível preservar a diversidade linguística em um mundo dominado pela cultura global? Quais são as chances de que possamos ouvir canções e histórias que foram esquecidas, mas ainda vivem nos corações dos pequenos povos? Talvez nessas melodias linguísticas estejam as respostas para muitos mistérios que ainda precisam ser desvendados. Fato 6. Os dragões de Komodo, relíquias de tempos antigos. Nas ilhas remotas da Indonésia, como Komodo e Rinca, habitam criaturas misteriosas que despertam admiração e medo. Os dragões de Komodo, esses gigantescos lagartos, que podem atingir 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos, se assemelham a verdadeiros dragões das lendas antigas. No entanto, sua aparência majestosa esconde não apenas beleza, mas também perigo. A mordida desses répteis é mortal, devido a bactérias especiais em sua saliva, que podem matar até mesmo um búfalo. Como esses incríveis seres conseguiram sobreviver por milhões de anos, preservando suas características únicas e modo de vida. Os dragões de Komodo são relíquias que datam da época pré-histórica, e sua existência ressalta o mistério dos processos evolutivos que ocorreram em nosso planeta. Cientistas acreditam que esses lagartos descendem de espécies antigas que habitavam a Terra quando os dinossauros ainda vagavam por sua superfície. Mas como uma evolução tão surpreendente pôde acontecer em pequenas ilhas isoladas do resto do mundo? Esses predadores, possuindo uma força e agilidade incríveis,
permanecem para nós um verdadeiro enigma. Alguns pesquisadores acreditam que seu comportamento e estrutura social podem revelar segredos guardados em seus genes, mas ainda restam muitas perguntas. Como se adaptaram a condições tão específicas? E que outros segredos esses antigos habitantes escondem? A cada ano, sua população diminui, o que gera ainda mais preocupação. O que acontecerá se os dragões de Komodo desaparecerem? Talvez na sua existência estejam as chaves para desvendar muitos mistérios do passado, mas apenas o tempo dirá quão capazes somos de preservar esse legado único. Quais são as chances de que consigamos estudar todos os seus enigmas antes que desapareçam para sempre? Fato 7. Indonésia. Um tesouro de biodiversidade. Nas vastidões da Indonésia, que se estende por mais de 17 mil ilhas, esconde-se uma riqueza natural surpreendente que fascina e inspira. Este país ocupa um lugar de honra na lista das 17 nações megadiversas do mundo. E não sem razão. Aqui habitam cerca de 10% de todas as espécies conhecidas de plantas com flores, 12% dos mamíferos, 16% dos répteis e anfíbios, além de 17% de todas as aves do planeta. Mas o que torna esse ecossistema tão único e enigmático? Animais singulares, como os orangotangos de Sumatra e Bornéu, os rinocerontes de Java e os búfalos anões à Anoa, não são apenas representantes da fauna, mas também símbolos dos processos evolutivos que ocorrem apenas aqui. Essas criaturas incríveis, dotadas de suas particularidades e adaptações, habitam florestas tropicais que, por si mesmas, são verdadeiros milagres da natureza. Como conseguiram evoluir em tais condições e o que mais pode estar escondido nas selvas impenetráveis e nas altas montanhas? A existência de espécies tão raras nos faz refletir sobre o quanto ainda não sabemos sobre o nosso mundo. Cada nova descoberta, seja uma espécie surpreendente ou um artefato enigmático, ressalta a fragilidade desse ecossistema. A extinção de uma única espécie pode desencadear uma reação em cadeia que afeta toda a natureza. Mas quais são as chances de conseguirmos preservar essa loucura de diversidade quando a ameaça das mudanças climáticas e da atividade humana se torna cada vez mais premente? E talvez seja exatamente nessas criaturas extraordinárias que estejam as chaves para desvendar os mistérios biológicos que permanecem ocultos por séculos. O que mais pode ser descoberto à sombra das florestas antigas e entre as montanhas centenárias? Os mistérios da Indonésia continuam a nos atrair, prometendo novas descobertas e enigmas. Fato 8. O sabor da Indonésia, diversidade culinária e a magia das especiarias. A culinária indonésia é um verdadeiro caleidoscópio de sabores, aromas e texturas, que reflete a rica história do país e a influência de diversas culturas. Cada região deste arquipélago oferece suas tradições culinárias únicas, que não deixam indiferentes nem os mais exigentes gourmets. Um dos pratos mais populares é o nasi goreng, arroz frito preparado com diferentes acompanhamentos como frango, camarões e legumes. Este prato não só sacia, mas também surpreende com sua variedade de temperos, que lhe conferem um sabor inconfundível. Não menos famoso é o mie gorenga, macarrão frito que também pode ser preparado com carne, legumes ou frutos do mar. Em cada prato é colocada a alma e as tradições da região, o que torna cada refeição uma experiência gastronômica única. E como esquecer do satay? Apetitosos espetinhos que são marinados em especiarias e grelhados, criando um aroma delicioso que atrai desde os primeiros momentos. E claro, o rendang, um prato de carne cozido em leite de coco com ervas e especiarias picantes, que requer tempo e paciência para alcançar o sabor ideal. A Indonésia é o berço de algumas das especiarias mais caras do mundo, incluindo noz moscada e cravo, que há séculos atraem mercadores e exploradores. Mas o que torna a culinária indonésia tão especial? Talvez seja a magia, que reside na combinação de ingredientes locais e tradições centenárias, que são transmitidas de geração em geração. Cada pedaço de comida nos mergulha em profundezas inexploradas da cultura, e cada especiaria carrega uma história que espera para ser contada. Como esses aromas e sabores estão ligados aos antigos mistérios que se escondem nas profundezas das florestas indonésias e em suas ilhas infinitas. A culinária indonésia
não apenas agrada nosso paladar, mas também abre portas para um mundo de mistérios que permanecem não resolvidos. Quanta coisa ainda podemos aprender sobre as tradições culinárias que se destacam não apenas pela diversidade, mas também pelos enigmas que ficaram nas sombras da história? Fato 9. Hinduísmo balinês, uma religião única de deuses e espíritos. O hinduísmo balinês é uma combinação surpreendente de crenças antigas, tradições locais e influências da cultura indiana, criando uma religião autêntica que se diferencia muito de sua contraparte indiana. Neste maravilhoso e cercado por águas azuladas, os fiéis fazem oferendas diariamente, expressando sua devoção aos deuses, espíritos e até mesmo demônios. Cada dia começa com um ritual cuidadoso. A preparação das oferendas, pequenas cestas cheias de flores, frutas e doces são cuidadosamente colocadas nos templos e em toda a casa. Essas oferendas não são apenas um ritual, são uma forma de estabelecer harmonia com o mundo ao redor, simbolizando a profunda conexão dos balineses com a espiritualidade e a natureza. Os templos em Bali não são apenas locais de adoração, mas magníficos conjuntos arquitetônicos imersos na verdura das florestas tropicais, com esculturas requintadas e vibrantes tecidos rituais que criam uma atmosfera de misticismo e sacralidade. Cada templo é um pequeno mundo onde os moradores se reúnem para realizar cerimônias, imersos em rituais repletos de música, dança e flores. Os balineses dedicam uma parte significativa de seu tempo e renda aos rituais religiosos, compreendendo que seu bem-estar e felicidade dependem da benevolência das forças superiores. Suas casas, construídas como pequenos complexos de templos, refletem essa devoção religiosa. Cada canto, cada detalhe é cuidadosamente pensado para criar uma atmosfera de aconchego e sacralidade. Como essa religião única influencia o cotidiano dos balineses? Talvez aí esteja a chave para sua tranquilidade e harmonia, tão atraentes para turistas de todo o mundo. Mas não devemos esquecer que por trás dessa beleza se escondem antigos mistérios que ainda aguardam ser revelados. Quanto ainda não sabemos sobre o papel do hinduísmo balinês na formação da cultura e dos costumes desta misteriosa ilha. Fato 10. A misteriosa tradição de Manene, a reconexão com os antepassados. Na ilha de Sulawesi, entre majestosas montanhas e vales verdes, vive a tribo Toraja, que preserva uma das tradições mais incomuns do mundo, Manene. A cada poucos anos, quando chega o momento, os Torajá desenterram os corpos de seus parentes desfalecidos de suas sepulturas para vesti-los com novas roupas e realizar uma cerimônia especial. Não se trata apenas de um ritual, mas de uma verdadeira história, repleta de simbolismo e profundo respeito pelos que partiram. Para os Toraja, a morte não é um fim, mas um longo processo que requer tempo e atenção. Os mortos permanecem para eles parte da vida, mantendo uma conexão com os vivos. O processo de preparação para o Manene começa muito antes da cerimônia em si. Os familiares limpam e preparam os corpos, escolhem tecidos bonitos para as novas vestimentas, criando uma atmosfera de solenidade. Quando chega o dia, a aldeia se enche de um alegre burburinho e as pessoas se reúnem para passear com os antepassados pelas ruas. Essa caminhada é um símbolo da celebração da vida, um lembrete de que, mesmo na morte, há espaço para amor e respeito. Como essa tradição fortalece os laços entre gerações? Talvez aí resida o segredo da longevidade e dos fortes vínculos familiares da tribo Toraja. No entanto, apesar de toda a beleza e profundidade dessa prática, permanecem muitas questões. O que motiva as pessoas a tomarem tal atitude? Como a comunidade local percebe isso? E como pessoas de outras culturas veem esses rituais? Essa tradição é apenas uma das muitas enigmas que cercam o mundo, e só podemos imaginar quantos outros mistérios estão escondidos em outros cantos do planeta, aguardando seu momento para serem revelados. Fato 11. Tatuagens como proteção da alma, a tribo Mentawai. No coração da Indonésia, nas pitorescas ilhas ao largo da costa de Sumatra, vive a tribo Mentawai, conhecida por suas impressionantes tatuagens e rituais únicos. Aqui, homens e mulheres cobrem seus corpos com padrões complexos que contam histórias de seus ancestrais, simbolizam conquistas e servem como proteção contra espíritos malignos. Essas tatuagens para os Mentawai
não são apenas adereços, mas sim um ato espiritual que ajuda a manter a alma dentro do corpo. Cada linha e cada símbolo tem seu significado, e o processo de fazer tatuagens é realizado com o mais profundo respeito às tradições e à cultura. A sensação de que cada tatuagem é uma conexão com o mundo espiritual torna esse processo sagrado. A tribo também pratica o afiar dos dentes em pontas afiadas, que é parte de sua identidade única. Essa prática, assim como as tatuagens, exige coragem e resistência, simbolizando a transição para a vida adulta. No entanto, apesar da pressão do mundo moderno e da influência da globalização, os Mentawai mantêm firmemente suas tradições. Como conseguem permanecer fiéis aos seus costumes em uma época em que muitas culturas se perdem? Talvez isso esteja relacionado ao seu profundo respeito pela natureza e pelos ancestrais, que são a base de sua identidade. Mas a questão permanece: por quanto tempo os Mentawai conseguirão resistir às tendências modernas? E o que acontecerá com sua cultura única no futuro? Esse enigma, como muitos outros, continua a intrigar as mentes de pesquisadores e amantes da história ao redor do mundo. E enquanto nos aprofundamos nos mistérios da tribo Mentawai, é importante lembrar que histórias semelhantes existem em outros cantos do planeta, aguardando seu momento para serem reveladas. Fato 12. O enigma do culto das múmias nas regiões montanhosas de Papua. Nas majestosas montanhas da Nova Guiné Ocidental, entre picos nebulosos e vales verdes, vivem as tribos Korowai e Dani, que preservam tradições únicas relacionadas à mumificação de seus chefes. Esse antigo ritual, envolto em mistério, não é apenas uma forma de conservar o corpo, mas sim um verdadeiro culto no qual as múmias são vistas como membros vivos da comunidade. O processo de mumificação aqui é complexo e sagrado. Primeiramente, os corpos dos chefes são tratados com fumaça, feita de ervas e óleos especiais, que, acredita-se, possuem um poder mágico capaz de preservar a alma e a forma física. Em seguida, as múmias são colocadas em cabanas ou depósitos especiais, onde são cuidadas com zelo, pois para a tribo essas múmias não são apenas restos mortais, mas portadoras de sabedoria e força, às quais se recorrem em momentos de dificuldade. Como é possível que os mortos permaneçam parte da vida da comunidade e suas orientações sejam levadas a sério? Talvez isso esteja relacionado às profundas crenças dos Korowai e Dani na existência de uma ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Decisões importantes, desde a escolha do local de caça até questões relacionadas à guerra, são frequentemente discutidas com as múmias, que, segundo as crenças da tribo, são capazes de ouvir e compreender seus descendentes. Mas isso não é tudo. Alguns pesquisadores afirmam que práticas semelhantes podem servir não apenas para preservar a memória dos chefes, mas também para fortalecer a estrutura social da tribo. Contudo, por quanto tempo esses antigos costumes conseguirão se manter nas condições do mundo moderno? E que outros mistérios estão escondidos nas profundezas dessas montanhas, aguardando seu momento de serem revelados? Esse enigma permanece sem solução, assim como muitos outros mistérios que cercam nossa história e cultura, e talvez em algum lugar ainda desconhecido do nosso planeta, rituais semelhantes continuem a existir, aguardando sua descoberta. Fato 13. O enigma do canibalismo e da caça às cabeças nas tribos de Papua, à sombra de majestosas montanhas, entre densas selvas e rios turbulentos, vivem tribos cujas tradições e costumes parecem, por vezes, muito distantes do mundo moderno. Um desses enigmas é a prática do canibalismo, que, segundo alguns pesquisadores, se manteve entre grupos isolados de asmatas e outras etnias até meados do século XX. Essas tribos acreditavam que, ao consumir partes do corpo do inimigo ou conservar sua cabeça, poderiam adquirir sua força e sabedoria. Em sua cultura, matar um oponente não era visto apenas como um ato de violência, mas como um meio de obter novo poder, o que sem dúvida conferia um significado especial às suas ações. No entanto, assim como muitos outros costumes antigos, as práticas de canibalismo e caça às cabeças foram oficialmente proibidas. Mesmo assim, em áreas remotas, ocultas dos olhos da civilização, existe a probabilidade de que rituais semelhantes
possam ainda persistir em formas alteradas, não se sujeitando a um controle rigoroso. Como é possível que essas antigas tradições, apesar da pressão do mundo exterior, continuem vivas na memória do povo? Talvez isso esteja relacionado à profunda conexão entre cultura e identidade da tribo, onde cada ritual serve não apenas como um meio de sobrevivência, mas também como uma forma de preservar suas raízes e singularidade em um mundo em rápida transformação. Mas por quanto tempo esses mistérios conseguirão permanecer nas sombras? Quais outros enigmas se escondem nas profundezas das selvas, aguardando seu momento para serem revelados? Este enigma permanece sem solução, ressaltando que em nossa compreensão da história e da cultura ainda existem muitos cantos obscuros, repletos de mistérios e caminhos inexplorados que aguardam por sua investigação. Fato 14. O sangrento golpe de Estado, os segredos dos assassinatos em massa na Indonésia. No meio do século XX, a Indonésia se tornou o cenário de um dos golpes mais cruéis e sanguinários da história, que deixou uma marca indelével na consciência do povo. Em 1960, após uma tentativa fracassada de golpe comunista, começou uma onda de violência que ceifou de 500 mil a 3 milhões de vidas. Muitas pessoas se tornaram vítimas de repressões implacáveis, e essa tragédia ainda provoca choque e horror. Os assassinos, muitos dos quais eram cidadãos comuns, tornaram-se carrascos, executando aqueles que consideravam comunistas e seus apoiadores. Como tal crueldade pôde ocorrer em um país com uma cultura rica e uma história milenar. O documentário Ato de Morte revela detalhes horripilantes desses eventos, mostrando como os moradores locais, armados apenas com ódio e sede de vingança, tornaram-se participantes de execuções em massa. Mas o mais alarmante é que muitos desses carrascos ainda estão vivos, e apesar de seus crimes, nunca foram responsabilizados. Qual é a natureza da memória histórica quando os criminosos permanecem impunes e as vítimas são esquecidas? Parece que essa situação ressalta a escuridão que se esconde atrás da fachada da vida tranquila na Indonésia. Como foi possível que tais eventos não apenas fossem viáveis, mas também fossem aceitos pela sociedade? Talvez isso esteja relacionado ao fato de que o governo, aproveitando o medo do comunismo, conseguiu criar uma atmosfera de permissividade na qual a vida humana perdeu todo o valor. Mas até quando essa quietude pode durar? Que outros segredos sombrios este país esconde? E quantas histórias não contadas ainda aguardam sua vez de serem reveladas? Este mistério permanece sem solução, deixando-nos com questões sobre a natureza do mal e suas consequências para as futuras gerações. Fato 15. Os homens do mar, o mistério dos nômades marinhos Bajau. Nas vastas extensões do Sudeste Asiático, existem povos únicos que vivem em harmonia com o mar e entre eles se destacam os Bajau, nômades marinhos que passaram séculos vagando pelas ondas, raramente pisando em terra firme. Esta cultura enigmática impressiona pelo seu modo de vida e adaptações fisiológicas únicas, o que os torna verdadeiramente habitantes incomuns do nosso mundo. Os Bajau vivem em suas embarcações, transformando-as em verdadeiras vilas flutuantes, e se deslocam entre as ilhas como peixes na água. Suas crianças aprendem a nadar ainda antes de começarem a andar, e desde cedo se tornam verdadeiros mestres do mergulho. Eles são capazes de mergulhar a profundidades de até 30 metros sem qualquer equipamento, segurando a respiração por até 5 minutos. Mas o que está por trás dessas habilidades impressionantes? Como a vida marinha alterou sua fisiologia e psicologia. Curiosamente, muitos Bajau sofrem do que é chamado de doença do mar em terra. Ao se encontrarem em solo firme, experimentam tontura e náusea, como se seus corpos já estivessem eternamente ligados à água. Esses fatos levantam muitas questões. Quais são as raízes de seu estilo de vida único? Quais segredos estão escondidos sob a superfície do mar, onde passam seus dias? Para a sociedade moderna, é difícil imaginar como é viver sem saber o que é o chão sólido sob os pés. Mas para os Bajau, isso é uma realidade repleta de mistérios e aventuras. Sua cultura, transmitida de geração em geração, preserva inúmeras lendas e mitos sobre espíritos e protetores do mar. Mas, apesar de todas essas riquezas,
Por quanto tempo eles conseguirão manter sua identidade em um mundo em rápida mudança? E quantos mais segredos o oceano guarda sobre os nômades marinhos, aguardando o momento de serem revelados? Esse mistério permanece não resolvido, deixando-nos com perguntas sobre quais maravilhas e terríveis provas podem aguardar além do horizonte. Indonésia não é apenas um paraíso tropical com praias de areias brancas em Bali e frutas exóticas. É um mundo misterioso, repleto de tradições e culturas milenares, das quais nem todos têm conhecimento. Por trás das cores vibrantes da publicidade turística, escondem-se raízes profundas que remontam a uma história antiga. Como puderam surgir línguas, costumes e crenças tão diversos neste arquipélago, composto por mais de 17 mil ilhas? Cada canto da Indonésia guarda seus segredos, de rituais antigos a tradições artísticas únicas que são transmitidas de geração em geração. É surpreendente, mas até mesmo os indonésios que vivem em uma mesma região frequentemente não conseguem compreender os costumes e a cultura das ilhas vizinhas. Isso ressalta quão complexo e multifacetado é essa sociedade. Para uma audiência madura, com rica experiência de vida, surge uma oportunidade única de compreender mais profundamente essa sabedoria e diversidade centenárias. Enquanto a geração jovem, acostumada à rapidez de uma percepção superficial, pode perder muitos nuances, os espectadores mais experientes podem apreciar quão profundas tradições e práticas antigas ainda se mantêm no mundo moderno. Talvez você, nossos estimados espectadores, possa compartilhar suas impressões sobre a Indonésia, caso já tenha estado lá. Qual fato sobre ela mais te surpreendeu? O que mais você gostaria de saber sobre este país fascinante? As perguntas permanecem abertas, e talvez por trás das próximas ondas escondam-se histórias e mistérios ainda mais emocionantes aguardando para serem descobertos.